Oi, Lucas. Oi, amor. Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. O Dr. Paulo já está por aqui. Já vou adicionar o Dr. Paulo. Vamos chegando. Oi, Lu, que bom você aqui. Minha mãe também está aqui. Oi, Vi. Olá, doutor. Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia? Em E clima você? de Covid. Sim, eu tô vendo. Tá até com seu crachá, né? De médico divertido no hospital de campanha. Eu acabei de sair de um, né? Ah, é verdade. E tá cortando. Tá cortando? Deixa eu só Cortou um dar uma pouquinho. olhada aqui. E agora voltou ao normal? Beleza. Ah, então tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paulo. Pessoal, Boa eu vou noite, pedir Vanessa. para quem está nos assistindo que vá nesse aviãozinho aqui embaixo e direcione para umas 10 pessoas, convidem 10 pessoas Opa, para deixa eu assistir a fazer isso nossa mesmo. live. Oi, doutor? Vou aproveitar e fazer a mesma coisa. O Sim, pessoal com chama um monte de certeza. gente. Eu também já convidei um monte de gente, porque essa live é muito interessante. E eu acho que Ah, a todo mundo gente tem fala um algumas monte, né? Eu dúvidas, acho né? que, principalmente em tempos de que se fala o que se pode fazer para melhorar a imunidade, né? É Uhum, com importante certeza. fazer, ter bons conceitos, que com tanta informação, o que a gente precisa ter conceito básico estabelecido. Daí você Uhum. aceita ou não alguma informação de forma correta. Exatamente, doutor. Quem está nos assistindo aqui que eu vi é a Luana Santos, a nossa amiga Grande, nutricionista, Lu. querida, Beijo. né? Bom, pessoal, boa noite. Agradeço a Responsabilidade, presença né? de todos. Ah, toda nossa, né, doutor? E hoje, seja bem-vindo, doutor Paulo. Olha, o Bruno Zilber entrou aqui também, que bacana. Oi, Bruno, saudade, Super. viu? Doutor, bom, hoje estamos com o doutor Paulo, né, que é médico, cirurgião, dedicado a suporte nutricional em qualidade de vida e saúde. Doutor, cortou um pouquinho. Tá me ouvindo? Não tô te vendo. Tô Agora eu vi. ouvindo sim agora. Agora apareceu. Beleza. Então, seja bem-vindo, doutor. E Obrigado, Vanessa. hoje o nosso bate-papo vai ser sobre obesidade e inflamação. Doutor, nós sabemos que a obesidade é uma epidemia mundial, né? E é uma doença crônica que envolve vários fatores, totalmente multifatorial, que envolve fatores psicológicos, ambientais, genéticos e sociais também, né? E nós sabemos também que os genéticos, na verdade, são os que menos influenciam, na verdade. Os ambientais acabam, eu acho que predominando, né? Eu acho que as influências ambientais acabam predominando bastante. Eu me lembro, doutor, de uma capa de uma revista científica, eu não me lembro qual era, há uns 10 anos atrás, onde aparecia uma família, era pai, a mãe, os dois filhos, todos obesos, inclusive o cachorro e o gato. É, Então, provando que a genética não era o bravo que isso. predominava ali, né? Doutor, conta pra gente o que é que vem primeiro, a obesidade ou a inflamação? Depende do local que você estiver falando, uma aparece antes. Uhum. Vamos pensar da seguinte forma. O corpo humano ele tem um invólucro. Nós temos uma capa, que é a nossa pele, ela contém o nosso organismo, nossas peças dentro dela. E se a gente começar a encher de coisa dentro desse espaço, a gente vai diminuir uma coisa chamada circulação. Sim. O que vai acontecer? Então, se eu for imaginar, você falou dos vários fatores que podem levar uma pessoa a ter obesidade.
Acho que culturalmente nós temos um grande defeito. Nós achamos que nós somos muito evoluídos. Nós temos apenas 10 mil anos desde que a gente desceu das árvores. E nesse sentido, biologicamente, a gente ainda funciona como aquele indivíduo que viajava de um lado para o outro atrás de comida. E Uhum. instintivamente, esse indivíduo foi preparado para, daí entra a parte genética de programação, parte Sim. dela pelo menos. Nós fomos programados para comer toda vez que a gente encontre alguma coisa. Como assim? Imagine essa situação. Nós temos dois indivíduos, um que só vai comer quando tiver com fome Aham. e o outro só vai comer quando tiver vendo a comida. Se esse cara que não está com fome passou por um campo cheio de comida, depois ficar 3, 4, 5 dias sem comer, porque ele não estava com fome naquele momento, Uhum. a chance de sobrevivência dele vai ser menor. Ele pode acabar morrendo de fome por conta de um Sim. negócio desse. Porque ele não vai ter reserva. A gente sabe que quem tem jejum de água pode ficar até 30 dias sem comida. Mas quem tiver assim, sem jejum de água. Então, assim, Não a situação consegue. 2 é aquele que indivíduo que come quando vê. Aham. Fantástico quando a gente não tem geladeira. Sim. Então, o que acontece? O homem atual tem a possibilidade de comer a hora que quiser, do jeito que quiser, seja, e agora por delivery, então, todo esse Mais fácil aporte, ainda. com esse aporte de coisas, nós vamos gerar dois problemas. Primeiro, o tipo de comida que a gente come hoje, para facilitar a vida da gente, não foi pensado no ponto de vista de nutrição, mais especificamente de necessidade. Uhum. Então, ele foi criado no sentido de facilidade. Então, é o Sim. micro-ondas, É a é o. praticidade em todos os sentidos, né, doutor? É, ninguém descasca mais as coisas. É, a gente desempacota as coisas, sabe? Saquinho, Exatamente. pacotinho, E se você né? falar, pensar nesse sentido, até a casca, que algumas coisas são interessantes para a gente ter, porque trariam fibras para fazer o nosso intestino funcionar direito. Por outro Aham. lado, nós não temos isso. Tá certo que agora tem um pouco dessa coisa dos agrotóxicos, mas mesmo assim, vamos lá. Primeira inflamação que a gente tem que lembrar, se formos pensar, a conversa é longa, mas a primeira inflamação que a gente pode ter são nos dentes. Nos dentes. Bem, que tal as cáries? A gente pode É mudar verdade. mostra a boca onde tem mais micro-organismo inadequado. Uhum. Se tiver inadequado, né? Imagine uma boca Tanto ruim, você é, já começa a tanto ter é, né, infecção lá. doutor, que um problema bucal, de uma bactéria bucal, pode causar uma endocardite, não é? E entre outras coisas, está associado com Uhum. outros problemas a partir daí. Então vamos lá. A pessoa, vamos pensar, ela já come, vamos pensar o pior cenário. Ela come uma coisa ultraprocessada. Na boca vai formar açúcar. Já vai poder problemas de infecção. Infecção. Uhum. Infecção é uma inflamação. E a inflamação é a reação que nós temos para nos defendermos de uma situação. Seja crônica ou seja aguda. Ou seja um trauma, seja uma bactéria que quer acabar com a nossa, quer consumir toda a nossa energia e ela, infelizmente, mata o hospedeiro. Uhum. O vírus mata a gente porque ele é burro, né? Porque na verdade ele vai se programar o suficiente para ele entrar na gente e sair, mas nessas ele pode matar quem está ajudando ele a Sim. se reproduzir. Então, inflamação acaba sendo um processo de defesa que, dependendo do estímulo, por exemplo, quando a gente come coisa errada, vai nos atrapalhar. Continuemos então. Essa comida ultraprocessada vai chegar no estômago, talvez seja mal processada, a gente vai mastigar mal, essa Uhum. comida vai deixar para o estômago, vai demorar para fazer digestão, Sim. vai chegar no Porque intestino. hoje as pessoas não mastigam, né? Elas engolem tudo praticamente inteiro, na correria, na pressa, comem no automático e, né? E sabe, todos nós temos um passado negro. Quero saber quem nunca comeu um Big Mac. Ah, todo mundo, E é todos. incrível, você acaba de mastigar aquilo, depois você ainda está com fome. É Ele verdade. desce rápido demais, ele é muito suave para amassar, ele desce. A digestão é difícil e tem um monte de produtos industrializados que daí chegam a produzir, aí começa a primeira inflamação. Nós temos bactérias dentro da gente
e eu gosto de associar o nosso organismo. Você assistiu Avatar? Assisti faz tempo. Não, faz tempo. Faz tempo. O Avatar traz a filosofia que tudo é interconectado. As plantas, os seres humanos, os bichos, a água, tudo funciona em equilíbrio. Essa harmonia é dinâmica. Aham. Nosso organismo também é um equilíbrio dinâmico, em que a gente tem bactérias, que são nossas colaboradoras dentro do nosso intestino, nossa pele, do nosso corpo, que nos ajudam a manter equilibrado essa relação com o meio ambiente. Então, se eu como alguma coisa errada, essas bactérias começam a ficar alteradas. Elas não conseguem dar conta de, inclusive, ajudar no processo de digestão. Sobra material que tem que ser identificado pelo nosso organismo como inimigo e tem que trabalhar essa parte. Lembra lá atrás que eu falei para você que toda vez que nosso organismo sofre uma agressão ou tem um inimigo, ele vai reagir? E a Uhum. forma dele reagir é inflamação? Sim. Então, a primeira inflamação que pode gerar obesidade é a do intestino. E olha as consequências disso. Essa inflamação, toda vez que alguém já levou uma batida, com certeza já percebeu que a gente incha, né? Na Por que a hora. gente incha? A gente incha pelo seguinte: aumenta uma dilatação de vasos, os vasos enchem de mais sangue, para que cheguem células de defesa para atacar o inimigo que aconteceu. Foi um trauma, ele vai interpretar como se tivesse algo acontecendo, ou como o trauma também passivo. Se ele for fechado, ou seja, não tem corte, mas ele vai facilitar por conta desse trauma, do que aconteceu, tem entrada de bactéria. Então, vai mais coisa. A gente precisa da inflamação para nos defender. Sim. Lá no intestino, como é só uma camada de pele de células, que é menor que uma folha de sulfite que separa a absorção do que é dentro do intestino, imagina inflamado aquilo, o quanto de coisa errada entra. Muito. Aumenta a permeabilidade, né, dessa parede Exatamente. intestinal. Essa rede intestinal perde o seu limite de controle do que entra e começa, com conta disso, solicitar mais elementos de defesa. Uhum. Duas coisas acontecem. Parte dessas toxinas vão ser transportadas para o resto do organismo. O primeiro órgão que vai tentar segurar esse impacto vai ser o fígado. Então, o segundo órgão que vai inflamar com um alimento inadequado vai ser o fígado, que ele não vai conseguir processar esses O produtos. coitado do fígado, né, doutor? Que tem que processar tudo. Nessas horas o brasileiro realmente tem razão, né? Quase tudo é o nosso fígado que dá problema. Exatamente. O fígado não dá. Então, primeiro, então vamos considerar tudo isso. A gente não está falando ainda das calorias que vêm desse alimento. Se o fígado está sendo solicitado de uma forma mais intensa, alguma coisa não vai conseguir ser processada de forma adequada. Com certeza. E começa a inflamação, de uma certa forma, do fígado. O fígado, uma vez afetado, ele não vai conseguir trabalhar bem algumas coisas que ele precisa ter organizado no nosso corpo. O quê? Nossos hormônios. Uhum. Se os nossos hormônios ficam alterados, e principalmente a questão de cortisol, que é outro exame, que é outro elemento ligado à inflamação, você começa a fazer o quê? Ficar inchado. Minimamente inchado. Então, isso já é a segunda inflamação, que a gente pode gerar uma inflamação para o corpo como um todo a partir desse elemento processado. Nós falamos da alimentação que gerou uma inflamação. Sim. Por si só, por ser apenas um elemento que o organismo não está preparado para assumir. Vamos juntar isso que seja açúcar. Nosso organismo ele foi preparado para ser um elemento que eu vou brincar de ser uma locomotiva a vapor. Como assim uma locomotiva a vapor? A gente precisa entrar energia na quantidade adequada para não explodir a máquina. Toda vez que entra energia a mais no nosso organismo, a nossa máquina faz o quê? Para não explodir, eu vou pegar essa energia e vou armazenar. Eu transformo ela em gordura. Uhum.
Fica bem armazenadinha, né, doutor? Porque Fica. para ir embora depois. Lembra daquele comecinho que eu falei que a gente está, nosso organismo é preparado para ficar sem comida, comendo o Uhum. tempo todo? Então essa gordura realmente é para depositar e não sair tão rápido. Então, voltando à alimentação, os ultraprocessados, que tem muito açúcar, eles vão criar essa inflamação, vão criar esse depósito. Por quê? Porque o organismo não vai dar conta de queimar essa energia que vem. Eu costumo associar a questão da energia que vem do açúcar, uma colherada de açúcar, simplesmente, e você comer uma batata doce, com a diferença de você, dessa máquina, dessa locomotiva, de eu jogar dentro da máquina. A locomotiva a vapor funcionava como? Eu botava fogo dentro de uma fornalha, fazia fornalha, essa fornalha aquecia a água, ela fervia e movia os pistões que moviam as rodas. Vamos associar que nós sejamos a mesma coisa. Se eu botar energia muito rápida aí, eu não vou conseguir fazer rodar demais. Eu vou explodir a máquina. Uhum. Para a gente não explodir, para não ter esse problema na locomotiva, o nosso organismo transforma essa energia em depósito. Então, se a gente associar, o açúcar é um fósforo, é uma energia liberada muito rápida. E a gente tem que botar para dentro, de alguma forma, senão o organismo vai quebrar. Então, o organismo sabiamente vai fazer o quê? Ele vai armazenar isso, criando a inflamação a partir do que agora na obesidade? Se eu tenho uma coisa que é para ser desse tamanho e eu incho, a circulação dentro dessa tecido acaba ficando o quê? Prejudicado. Diminui a oxigenação dentro dele. Diminui até mesmo a chegada de algumas energias ali dentro. Ele vai reagir como? Como um trauma. E ele vai liberar substâncias inflamatórias. Daí você poderia me perguntar, pô, legal, Paulo, joia, já que eu como um monte de coisa tranquila e errada que me dá inflamação e eu acabo engordando, vou tomar anti-inflamatório e não vou engordar. Exatamente. Poderia ser assim, né, doutor? Seria mais fácil. Seria maravilhoso. A pegadinha é que, quando a gente dá um anti-inflamatório, na verdade, a gente não dá, o termo técnico está errado. Porque o que a gente faz não é exatamente cortar a causa da inflamação, a gente corta a consequência. Exatamente. A gente trata o sintoma, né? Vamos dizer que de repente você está no meio do incêndio, aquela fumaceira e tudo. Então, para resolver o seu problema, eu vou te dar um ventilador, porque eu quero tirar a sua fumaça porque está te incomodando. Mas eu não resolvo o incêndio. Exatamente. Então, por isso que a gente fala que a obesidade é causada por uma inflamação, como eu expliquei, das questões dos alimentos, causarem alteração intestinal, que altera a permeabilidade, permitem facilidade de entrar coisas que são inadequadas, alteração do fígado, que fica um pouco mais adequado. O fígado, então, para tentar segurar essa peteca de excesso, ele começa a acumular o quê? Gordura dentro dele também. Uhum. Aí é a tal da esteatose hepática, né? Esteatose hepática não alcoólica, para ser bem bonito. Que normalmente essa esteatose, até pouco tempo atrás, como nós somos míope em medicina algumas vezes, as coisas às vezes a gente precisa de informações de outro lado para sair a visão do médico, que dependendo da formação dele, ele vai trabalhar o problema e não a solução. Mas, gente, perdoem os médicos, esse treinamento não é algo que aconteceu sempre. Houve um momento que a gente tentava entender o que acontecia para resolver. Só que se perdeu no meio tempo e a gente ficou achando que a pílula dourada ia resolver tudo. Tanto é, hoje em dia eu estou trabalhando na tenda do Ibirapuera, aquilo que você perguntou, né, para mim. Sim. Eu estou na tenda dos milagres. Porque assim, se você pensar que aquilo lá é Sistema Único de Saúde, é público, se você pegar alguém que venha da África e botar ali dentro, ele vai se sentir proporcionalmente atendido no Einstein. A gente dá um atendimento ali a nível... Putz, quem estiver, infelizmente, longe de São Paulo, não tiver acesso a esse tipo de coisa, vai estar se sentindo muito... Se puder se ver, vai se sentir prejudicado. Por que o meu governo não está fazendo esse tipo de coisa? Bom, tirando a parte política, que eu não sou político, eu vou dizer o seguinte. Às vezes a gente tem... Lá acontecem circunstâncias que podem acontecer fora de casa. Então o médico está lá dando um remédio, por exemplo,
para pressão alta. Uhum. O objetivo de dar remédio para diminuir a pressão é, enquanto o indivíduo não está tomando as atitudes para baixar a pressão dele, a gente dá uma ajudazinha. Mas se o Sim. médico esquecer de fazer isso, ele vai estar tomando o remédio, mas está continuando comendo errado. E É, continua comendo errado, não fazendo atividade física, não tem atividade né? física, alimentação errada. A gente percebe que são as pessoas que estão fazendo o controle só tomando remédio, mas o resto não está fazendo. A inflamação continua, porque o remédio que foi dado é só para controlar a consequência, não a causa. A causa é estilo de vida em que tem sedentarismo, não come direito, não dorme direito. Tem um excesso de alimentação, porque aí, infelizmente, é questão cultural. Tem muita gente explicando errado para nós, desde pequeno. Acho que todo mundo já ouviu falar que o danoninho vale um bifinho, né? Vocês já ouviram essa história? Eu passei por Esse é isso. absurdo. Até vale se você comer um danoninho por mês. Mas você substituir o bifinho pelo danoninho, você está encrencado. Uhum. Porque o danoninho vem com uma carga de açúcar que é igual a do fósforo. Bum! E o corpo, para não explodir, vai fazer essa coisa, tem que ir para dentro de algum lugar. Depois eu tiro. Eu vou transformar isso em gordura. E se depois tirar, está associado com aquele problema genético, nossa programação de não engordar, não emagrecer, porque, sei lá, de repente eu paro de comer. Essas estratégias de jejum intermitente, ou você ter controle de horários alimentares, podem ser interessantes para você manter o emagrecimento, para você quebrar esse mecanismo de defesa da gente. Então, se a gente imaginar isso, nós precisamos tomar muito cuidado com o excesso alimentar, que nós vamos manter o nosso processo inflamatório, que é nossa arma de defesa, só que acaba sendo um revólver que nós apontamos para nós mesmos. Ele está aí para funcionar a nosso favor. Mas se a gente excede no cansaço, excesso na falta de sono, excesso no trabalho, Uhum. e principalmente, que é o maior estímulo, o excesso de comida, a gente vai criar um processo inflamatório que a gente não vai conseguir seguir. E um exemplo bem interessante. Queridíssima, se eu estiver fugindo muito, me chama. Se eu estou pedindo para você controlar o horário, que você sabe Não, que vai fica tranquilo, falar. doutor. Pode ir falando. Um processo interessante que eu acho que quando eu explico aos meus pacientes o que a gente faz em termos de imunidade, associando tudo isso, né? Uhum. Inflamação é nosso mecanismo de defesa contra os excessos e contra os problemas. Um exemplo para vocês, talvez vocês não saibam como é que funciona se o Brasil entrasse em guerra. Tá, então vamos imaginar que o Brasil está em guerra com algum país. Vamos pensar que o Brasil está em guerra com a Oceania. O oceano está aí do lado, a gente vai brigar com o oceano. E todos os nossos soldados foram para a guerra. Soldado, marinheiro, pessoal que na lógica vai, e eles começam a morrer. Nós começamos a perder isso. Uhum. Perdemos os soldados. Se de uma hora para outra todo o exército foi embora, você sabe quem vai substituir o exército, ou quem é a próxima tropa que vai defender o Brasil, no caso? Quem? A Polícia Militar. Que é a primeira, Entendi. é a segunda grupo de pessoas armado e treinado para seguir ordens. Tá bom? Tá. Então, vamos dizer que hoje nós estamos sem exército e eu vou convocar toda a Polícia Militar de todos os estados para ir para a guerra. Yes! Agora a gente vai vencer a Oceania. Quem vai Só tomar que não. conta da cidade? Uhum. Quem vai tomar conta da cidade? A Polícia Civil? A Polícia Física? A Guarda? Vai a Polícia... Então vamos lá. Vai a Polícia Militar e vai a Guarda Civil, que também tem hierarquia, tem arma e toma conta. A Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil não foi feita para policiamento. Uhum. Ela foi feita para investigação, criminalização e punição. Então, quem vai tomar conta da cidade? Quem vai impedir o assalto? Quem vai impedir o roubo? Vai Quem ficar impedir a abandonada. crise? Se a gente mantém um processo inflamatório intestinal ativo,
de forma grave, grave assim, intenso, comendo tranqueira, comendo coisas que possam causar para a gente uma necessidade maior de vigilância. O que vai acontecer? Nós estamos diminuindo a nossa resistência, nós estamos diminuindo a nossa imunidade. Por quê? Aquilo que devia estar vigiando outras áreas, combatendo inimigos em outras partes, está lá. Vírus, bactérias, transtornos diversos, né? As crises respiratórias, aí você vai estar combatendo aquela inflamação, né? Exatamente. E essa inflamação, ela gera... Quando a gente inflama, quando eu entro em chama para queimar um problema, eu vou chamar coisas de vários lugares para combater para alimentar essa chama, para nos defender. As células que estão tomando contato com essa agressão vão soltar substâncias chamadas interleucinas ou leucinas, citosinas. São elementos que são chamatórios e preparam o organismo para receber os poucos soldados que estão de distância. Então, toda vez que a gente tem uma inflamação, a gente tem uma dilatação de vaso. Para quê? Para que o sangue chegue mais rápido e as tropas cheguem mais rápido. Para essa dilatação ocorrer, a gente tem calor. Sim. Chama. E com isso a gente incha. Se eu trouxer todos esses soldados para cá e ainda continuar mandando mensagem de socorro, tudo que for acessado para defesa vai acionar mecanismos que às vezes vão entender que parte do nosso corpo também são elementos de nossos inimigos. Muita inflamação, você falou de doenças inflamatórias crônicas, Alzheimer, artralgia, algumas artrites, funcionam desse jeito. Sim. Aí começa a destruir o próprio tecido, né? Porque ele reconhece como inimigo. Eu alerto todo mundo, tem inimigo na parada. Tem substância esquisita dentro do corpo. Se a gente não tiver, como essas substâncias, para nosso azar, tem uma dificuldade de reconhecimento. Eu fui numa congresso de nutrologia, você também estava lá, não me lembro qual era o nome da médica, mas que ela falava assim, algo do tipo, se o seu organismo não entendeu o que está, se você pegar um rótulo de alguma coisa, se você não entendeu o que está escrito, seu organismo também não vai entender. Você se lembra quem falava isso? Não me lembro, doutor. Mas mais ou menos funciona desse jeito. Se o nosso organismo não consegue entender tudo que a gente está captando para dentro, isso vai precisar ser processado e demora mais. E às vezes isso se assemelha com substâncias que fazem parte da gente. Então, aí que entra aquela coisa do organismo atacar os nossos próprios elementos. Sim, que são as doenças autoimunes, né? Sim. Autoimunidade. Nossa imunidade, nosso sistema de defesa fica louco e ataca a gente mesmo. A nossos elementos. Sim. Então, se a gente for pensar em obesidade, tudo começa com o processo inflamatório que depois se autoalimenta. Que a partir do momento que eu faço o tecido gorduroso ficar em excesso, ele diminui o seu aporte de sangue, fica todo estreito, o sangue não chega direito, a célula vai entender que ela está tendo um trauma. E ela vai soltar substâncias para fazer vasodilatação, como mesmo mecanismo de células que estão sendo agredidas de um processo traumático. A gente gera uma inflamação e isso circula. E essa inflamação crônica, né? Aí vai trazendo diversas desordens metabólicas, né, doutor? Quais são elas, doutor? Quais desordens, assim, são as mais comuns causadas por essa inflamação? Uma eu sei, assim, muito bem, porque eu tenho resistência insulínica. Eu sou uma formiga, na verdade, né? Eu e o açúcar. Meu problema é sempre o doce. Então, eu fico o tempo todo jogando o açúcar para o meu organismo e isso só vai inflamando, né? É por isso que todo mundo diz que o diabético é um inflamado. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte, isso acontece, tudo que a gente está falando, acontece a nível de célula. E você tem noção qual o tamanho de uma célula para o nosso corpo todo? Gente, tudo que a gente come
vai ser processado a nível líquido. Uhum. Tem que se transformar em líquido. E estando no líquido, então, imagina aquele bife, que é um elemento, talvez um dos elementos mais duros para a gente digerir, tem que ser trabalhado, tem que ser amassado e cortado. Aquilo que você não cortou na faca, vai ter que ser cortado com o dente. Não cortou com Se o dente, vai ser cortado no estômago. no estômago. Vai ser amassado no estômago com a força da trituração e com o ácido que é liberado. Uhum. Isso demora de 4 a 6 horas. É por isso que a proteína animal pode atrapalhar o sono, né, doutor? Exatamente. E pior, nós não somos uma máquina perfeita. Nós temos mecanismos de controle para adaptar nossos excessos. E eles vão se perdendo ao longo do tempo. Uma pessoa mais idosa perde um pouco dos controles de força do esôfago, que é o que limita a comida a ficar dentro do estômago. Entendi. Fisiologicamente, a gente chama isso de refluxo. Você muito bem sabe, como boa moça, como eu também sei que eu lavo roupa aqui em casa, a gente divide tarefas aqui, eu não ajudo, eu divido tarefas. Tá certo. Certo? Antes que alguém fale alguma coisa, Né? se eu botar alguma peça de jeans com uma peça de mais delicada, de uma lingerie, uma meia, coisa parecida, um dos dois não vai ficar bem limpo. Se eu colocar coisa dentro do estômago, que é outro hábito, mau hábito. Nosso estômago funciona nós todos temos uma temperatura de 37,5 que funciona para a gente estar fazendo as nossas coisas direitinho. Se isso não acontece, se eu jogo água na fervura, o estômago vai demorar mais para digerir. Então, imagine aquela refeição às 9 horas da noite. Big Mac, quente, já, um monte de bagunça. O Big Lixo, não vou chamar Big Mac, vou chamar de Big Lixo, porque tem vários Big Lixo. Sim. Daí eu jogo uma Cocalina, para não dizer Coca-Cola, gelada, junto com isso. Ela atrapalha a digestão. Isso tudo Demais. atrapalha. E, dependendo do horário, se for uma pessoa, a gente vai deitar depois logo em seguida, fica mais. Quando a gente está assim, a comida tem que descer. Existe uma força de gravidade para proteger que o alimento não volte. A gente deita, isso se perde. O refluxo, mínimo que aconteça, ele vai fazer o quê? As pessoas, quando comem demais, dizem, eu acho que eu estou com refluxo, tô com a boca amarga. É que a comida subiu. Se a gente associar com aquela ideia de quando a gente está com sede, é porque a gente já passou do momento de beber água, esse pequeno refluxo vai inflamar tudo isso aqui e ele está perto do quê? Da traqueia, da onde passa o ar, da nossa parte respiratória. Então, quando a gente fala de melhora de imunidade, inclusive para o Covid, a gente tem que pensar na diminuição de refluxo. Diminuição de comer coisas excessas para não ficar inflamado, para não facilitar. Está inflamado, se está inflamado, se eu tenho uma chama para nos defender, essa chama está precisando de oxigênio, está precisando de sangue, está mais dilatado, fica mais fácil entrar coisa. Com certeza. Tanto é que tem muitas pessoas que têm amidalite de repetição, né? Dores de garganta de repetição, vivem tomando antibióticos, anti-inflamatórios, e é realmente por causa do refluxo. Resolveu o refluxo, acabou, né? Não tem aquela tiazinha que falou, todo mundo tem uma tia, nossa, à noite eu tuço a noite inteira, começo a deitar, me tuço. Sim. É isso, gente. Deve evitar aquela coisa. Se quer comer carne, tudo bem. Mas lembrar da quantidade de proteína que a gente precisa por dia. Então, primeira parte. Sim. E se ligar no horário também, né, doutor? Prestar atenção no horário. Porque tarde da noite comer a carne... Exatamente. Quer encrenca, vai numa churrascaria de noite. Rodízio. Meu Deus do céu. Então, e ainda toma com bebida alcoólica, né? Com vinho ou uma cerveja. Ai, meu Deus do céu. Né? E, então, doutor... falando disso... desculpa. Só para complementar a coisa do refluxo, principalmente de idosos. São os idosos que estão sofrendo mais dessa doença. São os idosos que têm mais chance de refluxo. São os idosos ou os obesos, porque daí fica difícil. Tem um obeso, ele está com barriguinha grande. Ele deita essa barriguinha funda. Aperta o estômago, facilita ter refluxo. É importante combater refluxo de todos eles com uma alimentação mais leve, não comer carne à noite, para que você... para ajudar a sua imunidade. Ajudar como, gente? Sempre a ideia. Eu não gasto ela com bobagem.
Uhum. Você ia perguntar para mim? Não, eu ia te perguntar como que essa inflamação ela atua causando uma hipertensão, que é uma das desordens metabólicas que pode ocorrer no obeso, né? E na resistência insulínica, provocando diabetes. Bom, tudo vem junto com sobrecarga. Uhum. Tudo vem junto com sobrecarga. Algum órgão vai ser sobrecarregado. E o primeiro que é sobrecarregado é a boca. Uhum. Você coloca coisa demais para ser digerida. Então, vamos lá. De novo, esse excesso de informação, se eu coloco muito sal para dentro do organismo, quando todo mundo já ouviu falar, ele está hipertenso, é melhor tirar o sal. Você já ouviu Uhum. falar dessa coisa? Ah, sempre. Tanto é que a gente fala até o médico, não, o médico me deu um remédio para eu fazer mais xixi, para eu perder o sal. Uhum. Na verdade, não é só perder o sal, é perder a água. De novo, o intestino não está inflamado, está entrando mais coisa que ele precisa, está entrando mais sal também. Também. E esse sal entra fácil com açúcar. Então, quando a gente fala de dieta do diabético, na verdade a gente teria que tirar a comida salgada e doce. Tirar o salgado também, porque ele entra mais fácil. Esse sal entra, ele entra com água. Uhum. O organismo traz água junto. Então, o indivíduo fica hipertenso de dois mecanismos. Uma, se entra mais água, a artéria que tinha que estar assim normalmente, ela vai ter que começar a Ela fazer vai. tensão, porque ela não vai estufar. Se ela continuar, se ela recebe muita coisa, a tendência dela é apertar. Se o volume Sim. está maior. Uhum. No primeiro mecanismo é fazer a artéria, todas as coisas que passam o sangue, fazem o quê? Que nós tenhamos a forçar isso para dentro. Porque senão ela vai estufar e vai ter edema. Ah, O sim. sangue, a água que devia ficar dentro do vaso, dentro da artéria, passa para fora dela e dá o inchaço. Então você falou como é que a inflamação atrapalha, porque Uhum. esse excesso vai criar uma reação inflamatória para a gente apertar as artérias. E isso, forçado a longo prazo, vai fazer com que ele perca esse mecanismo de tanto tentar manter esse Tentar sangue, apertar aquilo, né? apertar É aquilo uma para ele não tensão muito extravasar, grande. cria Uhum. essa hipertensão. Então são dois mecanismos. É a artéria, os vasos tentando segurar essa coisa e a água empurrando. Uhum. Na obesidade, nós criamos hipertensão, porque lembra que eu falei lá atrás que o sangue tem que passar por veias mais estreitinhas porque está cheio de gordura apertando os vasos? Sim, Eu estou criando um mecanismo de hipertensão, não estou? com certeza. Daí eu libero substâncias que fazem pensar que isso está ocorrendo em todo lugar. Eu faço o quê? Aperto nosso sistema. O obeso não cursa tanto com hipertensão. Se ele só comesse açúcar, vá lá. Mas justamente o que acontece? Eu vou no churrasco. Salada, nem pensar, né? Só vou comer picanha. E entra picanha, entra picanha, entra picanha, picanha. Um pãozinho com alho, claro que é gostoso. Daí, Sim. naquele momento exato que minha boca já está começando a ficar com excesso de sal, meu cérebro está falando: olha, vamos botar líquido para jogar esse sal fora. Eu preciso diluir, porque isso vai fazer mal. Nosso organismo tem sódio e potássio. São duas sais que a gente precisa ter equilíbrio para fazer as coisas ficarem no lugar. Se uma está demais, o organismo fala: isso precisa ir embora. Ou precisa alguma coisa entrar para equilibrar. Então, aquele momento que chegou o garçom muito gentil, doutor, só vai querer uma caipirinha, né? Claro. Com açúcar, É certo? óbvio. Claro. Sim, eu estou te vendo. Estou te ouvindo Bem, também. vamos lá. Então, Então, vamos lá. Esse açúcar, já com esse sal, vai fazer o que então? Vai juntar as duas coisas que o organismo vai ter que ter em excesso, que ele não deveria. Então, uhum. come carne demais, com muito sal, daí eu tomo a caipirinha com álcool. Aí, gente, o álcool atrapalha. Álcool vai ser metabolizado dentro do nosso organismo para virar açúcar. Sempre. Não tem E, outra via, é sempre. exato. E se tiver muita coisa, o que acontece? Esse açúcar em excesso, de uma maneira ou de outra, vai acabar virando A gordura. gordura.
E um detalhe, olha que sacanagem. O organismo é muito inteligente, mas ele não gosta muito de guloseima. Se eu jogo álcool no estômago, a produção de ácido que ele devia ter diminui, porque o álcool agride a nossa parede muscular. Se eu não tenho ácido para desenvolver toda aquela carne, ela vai ficar apertando ali quanto mais tempo. E fermentando, e fermentando. Tem chance de passar coisa para dentro do intestino que não devia, e lá as bactérias é igual aquela coisa, aquela parábola que diz. Parábola é uma história com um fundo de verdade ou com um fundo de orientação. Né? Que lobo você alimenta? Né? O lobo bom ou o lobo ruim dentro de você? Desse jeito você está alimentando um lobo ruim. O lobo que você está alimentando a inflamação. Não contente com a sua caipirinha, com a sua carninha, chega no final, seu organismo todo desequilibrado, vem o garçom com aquele carrinho de doce. Né? E você A melhor vai olhar parte. Você vai escolher um docinho para acabar de vez com o equilíbrio que você poderia ter para o seu organismo. Então, toda essa sobrecarga vai entrar para dentro. Então, por isso que eu falei que o obeso que só come o açúcar, ele fica mais ou menos ali. Até ajuda a entrar sal. Mas se entra sal na jogada, acabou. Ele já tem um processo inflamatório local. Ele joga um elemento que ele vai ter que também compartilhar no metabolismo para jogar fora, ele fica hipertenso. Entendi. Então, todo obeso. Gente, infelizmente a obesidade é uma coisa séria e que não se combate só com exercício. Exercício ajuda muito. Mas dependendo da alimentação que você fizer, não vai ser suficiente. Porque vai ser uma brincadeira de você corre, gasta energia, daí você para, come um monte, não cria crédito. Fica aquele trabalho de compensação, né? Ah, exatamente. Eu vou comer esse brigadeiro agora, mas depois eu vou correr 2 horas na esteira. Tipo assim. Né? E eu me lembro de alguém que falava alguma coisa, 3 minutos na boca, 3 meses no quadril. Você se lembra de alguém que falava isso? É verdade, eu já ouvi isso. Eu não me lembro se era Dercy Gonçalves ou Antônio Carreira. Eu sou meio velhinho. Meu Deus do céu. É nada. E o problema maior dessas gorduras, assim, emagrecimento saudável, dentro do que a gente estava falando, a gente tem que combater esse processo inflamatório e as células têm uma velocidade, tanto para botar para dentro quanto para lá para fora. Se você vem muita coisa para dentro, eu queimo a célula na produção dela e crio inflamação, por exemplo, do pâncreas, que você estava falando do processo inflamatório da hiperinsulinemia. Sim. Hiperinsulinemia, o aumento da produção de insulina, tem uma causa. Tem uma necessidade. Quando a gente fala, não, tem que baixar a insulina, tem que baixar a insulina. Sim, mas não é só dando o remédio que faz ela baixar. A gente tem que ver o que fez ela subir, porque ela é fisiológica. Sim. Nós precisamos de insulina funcionando. Mas não, temos que deixar a insulina zero. Não, de jeito nenhum, né? Em que momento a gente pode deixar essa insulina zero? A insulina está montando sempre ali. É uma coisa, são fases parte. Tudo que nós viemos com o nosso equipamento, até pelo contrário, veio para funcionar direito. Veio aquilo que você falou de aporte genético. Se a gente não der condições de equilíbrio, porque entra de comida, porque entra de atividade física, porque entra de estresse psicológico, e notem, hoje em dia a gente fala assim, antes, alguns anos atrás, não muito longe, a gente fala, é da cabeça dele, é psicológico, isso não faz nada. Faz. Eu aprendi com o Dr. Efraim, quando eu fiz a minha pós-graduação em ortomolecular, que a base genética é a arma, né? E o meio ambiente, que são seus hábitos, se você come errado, se você não faz atividade física, né? Todos esses fatores externos, eles são os gatilhos, né? Então, na verdade, quem aperta o gatilho mesmo, dessa base genética, né? Quem influencia os seus genes, quem acorda os seus genes para você engordar, são os seus hábitos, né? Que às vezes são forçados porque uma sociedade não te deu informação de forma adequada, ou porque você não soube trabalhar isso, não foi trabalhado isso de forma adequada. Eu tô morrendo de sede. Para de beber água na minha frente. Eu já deixei aqui pertinho. Vou pegar minha garrafa. Então, hábitos, a gente precisa parar um pouco essa quarentena. Eu acho que veio... Eu vejo tanta gente falando, e olha, tem tanta gente falando coisa boa, né? Eu vejo as meninas que trabalham com a gente, a Luana, a Vanessa,
a Daniela, a Ana Cláudia, o pessoal do Projeto Oscar, e Sim. tanta outra gente, o Bruno, tem tanta gente falando tantas verdades, coisas boas, que precisam prestar atenção que, assim, a gente precisa aproveitar esse momento maluco que fez a gente ficar quietinho e rever tudo. Sim. Aqueles que têm essa condição, né? Porque nós estamos falando de isolamento e tudo, eu trabalho na periferia, eu trabalho nos dois mundos. Eu tenho um consultório que eu atendo gente que viaja para a Europa 3 vezes por ano. Por outro lado, eu tenho chance também de entregar meu conhecimento para gente que mora na periferia, que não tem nem segundo grau, nem primeiro grau completo, mal sabe se expressar. Então isso talvez, gente, é por isso que eu falo todos esses exemplos, me perdoem se eles parecem um pouco mais até infantis, mas eu tento expressar a maneira mais fácil que a pessoa entenda, porque se ela entender, ela consegue reproduzir. Ah, com certeza, com certeza. Lá na tenda dos milagres, e todas as tendas estão fazendo, eu posso fazer um comentário para vocês. Muita gente está reclamando, você deve ter saído do vídeo aí, duas coisas. Uma, tem tanto hospital velho aí, por que a gente não abre esses hospitais velhos e põe todo mundo lá dentro? Uhum. Por uma razão bem simples. E é o problema que muita gente está reclamando também. As tendas normalmente são muito frias. Por que fria? Para manter um fluxo de ar, que a gente chama de fluxo de ar laminar, e ter uma pressão negativa. Como assim? Não dá para transformar esses hospitais velhos à noite por dia, que eles tenham essa pressão negativa que faça com que o vírus que entra... Então, vamos lá. Estou na tenda, Sim. entra ar por cima e sai por baixo. O ar tem que estar frio para ele descer. E Uhum. quando ele desce e é puxado, jogado para fora, ele passa por filtros. Sim. Então, eu sugiro para vocês, se alguém tiver algum conhecido que foi parar na tenda, que está reclamando do frio, entendo, isso é uma necessidade para a defesa de quem trabalha lá dentro. E a gente confirma alguns diagnósticos de Covid lá dentro. Olha só. Então, de repente, chega alguém que não tem, Uhum. se tiver lá, e a gente não tiver essa preocupação de paramentação, de isolamento, e assim, as pessoas ficam com bastante distanciamento, e o ar frio circulando desse jeito, a gente está mantendo contaminação. Duas Entendi. coisas para explicar. Contaminação vai gerar o quê? Inflamação. Informação. E essa inflamação vai consumir a sua imunidade. E se a sua imunidade não estiver equilibrada, com uma alimentação saudável, com hábitos adequados de higiene mental, falei da parte psicológica, a gente Sim, libera que nessa imediatamente. quarentena, né, assim, eu acho que um dos maiores problemas, né, é essa questão emocional, o mental, são as preocupações com o futuro, seja econômico, com a saúde da família, com a saúde própria, né, de como que o país vai ficar depois disso tudo, a ansiedade para que as coisas voltem ao normal, porque eu acho que o velho normal não existe mais e não vai existir mais, né? Será um Você novo percebe, normal, né? Eu acho que muita você coisa vai pensa. mudar, né? Então, eu acho que esses fatores emocionais influenciam bastante também, não é, doutor? Você tem visto muita gente pirando, né? Tem uns amigos que estão Muita, assim, pirando. muita Por gente. quê? E principalmente com isolamento, né? Você, nós estamos, meu marido também, nós estamos saindo de casa para trabalhar, né? Porque nós somos da área da saúde, nós estamos saindo de casa para trabalhar. Então, a gente não teve um isolamento mesmo para ficar fechado em casa por 2 meses. Então, assim, eu até entendo. Eu tenho amigas que estão, assim, surtando, porque estão há 2 meses dentro de casa, sem poder sair. E muita gente mora sozinha, sem poder visitar a mãe, né? O E não pai. tem. São hábitos terríveis, né? Que a gente tem que enfrentar, né, Isso. Vanessa? Então, eu acho que a ansiedade também vai contribuindo para essa compulsão alimentar, porque você vai Sim. procurando um prazer também, né? Aí, muita gente encontra na comida. Se eu ficar muito tempo sem fazer nada, eu vou querer comer doce, vou querer tomar sorvete, E você né? sabe por que e se a gente for imaginar um mecanismo muito interessante associado à ansiedade, ansiedade é. Vamos tirar a palavra ansiedade. Ânsia. Você sabe de onde? Que quer dizer ânsia? Diga. Vontade. Vontade. Olha só. Então, é você se manter num estado de vontade de fazer alguma coisa.
Uhum. Eu tenho ânsia de viajar, mas Sim. eu fico ansioso, tenho ansiedade, eu tenho que trabalhar essa coisa dessa vontade. Ansiedade é uma, se você for pensar, jogar, é resultado daquilo que a gente falou de mecanismo de defesa ou processo inflamatório. A inflamação veio para resolver um problema. Se eu não Uhum. conseguir resolver esse problema, eu vou gerar mecanismo e ela vai se manter. Nosso organismo tem hormônios que servem para o nosso equilíbrio e nos preparam para esse ataque ou fuga. Então eu Uhum. tenho que, menos de 15 mil anos atrás, se eu visse um bicho, eu tinha que identificar esse bicho, ver se ele era amigo ou inimigo. Se fosse amigo, eu ia lá fazer um cafuné nele. Se fosse inimigo, eu tinha que dar no pé. E se fosse um inimigo que eu conseguisse combater para vencer e comê-lo, eu tinha que atacá-lo. Ou eu ataco, ou eu fujo. Quando eu entro em ansiedade, eu entro num mecanismo de quê? De eu querer resolver alguma coisa, eu querer ir para a batalha, mas não consigo. Se eu estou querendo ir para a batalha, meu organismo vai pensar o quê? Eu preciso de energia. Eu vou comer. Só que eu não vou gastar. E eu entro num círculo vicioso. Eu começo a Exatamente. inflamar mais. Então, as pessoas me perguntam, inclusive, eu acho que a coisa Aí muito junta a importante, questão também do estresse, né? Cortisol lá em cima, né? estresse, que é aquela coisa de eu estou me preocupando com o futuro, só que eu não posso fazer nada a respeito, eu transformo uma inflamação Exatamente. que ia ser acabada, que se eu dissesse, olha, resolvemos todos os problemas de saúde, todo mundo volta a trabalhar a partir de amanhã, não vai acontecer nada. Acabou o estresse, Uhum. acabou meu me preparar para a batalha e acabou minha necessidade de eu estar produzindo, consumindo energia e guardando energia para lutar. Uhum. Sim. Então, nesse sentido, a gente tem que. Eu tenho falado para todo mundo, inclusive para trabalhar algumas coisas que são importantes nessa quarentena. Eu tendo muita gente muito simples também, eu mesmo pessoas mais estabelecidas que são donos de negócios e coisas do gênero, eles têm várias preocupações, mas algumas coisas dessas pessoas já andam meio que no automático, então elas não se envolveriam tanto com rotinas. Quer dizer o quê? Elas não tinham tanta necessidade de levantar cedo. Aham. E o pessoal que tinha que levantar cedo parou de fazer isso. E isso pira. Muda os Sim, porque horários de muda, dormir. todo o ciclo circadiano também, né? Tem alterações. Isso influencia demais, demais, demais na imunidade, né, doutor? Com certeza, o nosso organismo foi feito um equilíbrio para coisas acontecerem de dia e coisas acontecerem à noite. Se a gente não se movimenta de forma adequada, nem o intestino funciona direito. Porque a gente precisa, como dizia meu avô, precisa balançar os gargumilhos depois para a gente conseguir funcionar o intestino. Uhum. Recuperar uma coisa que começou lá atrás, quando era bebê, que a gente tinha a questão do refluxo, que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Quem foi mãe e teve a chance de amamentar, percebia que depois da amamentação tinha sempre uma surpresa na fralda. Aham. Sim. A gente perde esse estímulo. A gente perde o estímulo de comer e fazer cocô. A gente perde o estímulo de comer, andar para ajudar a fazer o cocô. Quem está em Sim. casa, então eu sempre tento postar para todo mundo dizendo assim: mantenham rotina de marujo de submarino. Marujo de submarino está dentro do É negócio que é muito fechado, importante. mas ele acorda no horário, ele tem tarefas que ele divide, ele come na hora certa, tudo desse jeito tem que ser assim. Porque muita gente hoje realmente está acordando muito tarde, muitas vezes pula uma refeição, aí come, vai comer, sei lá, 3 horas da tarde e acaba comendo uma porcaria, vai Que não dormir estão uma, fazendo duas jejum horas da manhã. intermitente, né? Eles não estão Não, fazendo jejum intermitente. não, não é essa a intenção, né? E nem é desse jeito que vocês estão pensando. Não é desse jeito, exatamente. Então, muda tudo. Deixam de fazer atividade física também, porque as academias estão fechadas, né? Mas eu acho que as pessoas têm que começar a se movimentar quanto a isso dentro de casa. É uma adaptação para todos, né? Então, é uma adaptação. Vai caminhar um pouquinho, vai correr na rua sozinho, que isso não Sobe tem escada e desce problema. escada no seu prédio. No prédio, exatamente. Mas tem um jeito, né, doutor? Tem um E jeito. nós temos 4 minutos, tá bom? Só para Uau. te sinalizar. Uma dúvida também, doutor, por que que a obesidade
pode ser um fator tão agravante para quem contrai o Covid-19? Tudo, o tempo todo que a gente está falando, a gente tem problemas tanto físicos, circulação está inadequada, nós conseguimos ter, inclusive, sabe que esses vírus acabam depositando tecido gorduroso também, mas o obeso, ele está fazendo o quê? Ele está mantendo o processo inflamatório e tirando a atenção do sistema imunológico dele da onde ele deveria estar. Que deveria estar combatendo o vírus, né? Está tentando combater a gordura. Quase aí. Assim, não é só a obesidade por si só. A obesidade está associada a sedentarismo. Sim. O indivíduo que não respira de forma adequada, não ventila de forma adequada. Lá na tenda a gente pede para todo mundo ficar bastante sentado, faz exercício respiratório com eles. Exatamente. O excesso de gordura também atrapalha a expansão, né, dos pulmões na caixa torácica, não é? A pessoa, o barrigudinho não consegue fazer com o diafragma suba e desça de forma adequada. Então o risco de pneumonias é bem maior, não é, doutor? Sim, porque ele não está entrando e saindo do ar, fica com o ar parado, né? Faltam 2 minutos. Eu quero dizer muito obrigado para todo mundo. Perdão as coisas aí, se eu falei bobagem. Não, calma, mas dá tempo para a gente finalizar. Ah, bom. Né? Doutor, fala um pouquinho, então, da mudança de hábitos que a gente precisa ter para combater essas inflamações, né? Quais são as mudanças, assim, mais importantes? O autocuidado tem que ser buscado e esclarecido. Se você não tem chance de entender totalmente como você se cuidar, procure um profissional de saúde ou procure boas informações com bons conceitos, que informação tem muita. Excessos não valem. Todo mundo que fala, você só pode, só tem que fazer, está errado. Hábito de vida saudável quer dizer dormir de forma adequada, de 6 a 8 horas. Beber água em quantidade adequada, 2 litros de água por dia. Fazer exercício mínimo por dia. A Organização Mundial de Saúde está meio queimada para algumas coisas, para outras, mas está perfeita. É 150 minutos, ou 130, 150 minutos de exercício rigoroso por semana, da meia hora por dia. Comer de forma adequada, mais do que saudável. Você pode estar comendo um monte de batata doce e isso é ruim. Você precisa ver o equilíbrio que está essa batata doce. De repente você pode até engordar se comer errado. Sim. Comer bem, fazer análise metabólica, porque a nossa agressão externa faz com que nossos genes não trabalhem de uma forma adequada às vezes. Então, de repente, está tudo isso aí, certo? Mas ainda falta um defeitinho aqui a tracolar. Daí um exame mais específico, não necessariamente de genética. Genética aponta as partes, mas é o metabolismo que a gente tem que identificar que tem que estar errado para consertá-lo e falar, olha, para de fazer tais coisas. Então, alimentação adequada e saudável. Isso depende da sua atividade física. Lembrar que você vai... Nós viemos para o mundo para reproduzir e morrer. Nesse meio tempo, a gente precisa de peça de reposição e energia. Peça de reposição são alguns alimentos que vão dar. Por isso que o astronauta, antes pensava, eu vou só tomar pílula. Não, você tem que comer algumas coisas para o organismo funcionar. Com certeza. E energia de forma que a gente consiga absorver sem precisar armazenar. Aí Com a luta certeza. de trabalhar a parte do instinto e do que temos em excesso. Sim, e lembrando, né, doutor, só para finalizar, que nenhuma imunidade ela é construída da noite para o dia, né? Então, assim, ela vem de um histórico saudável, né, de atitudes saudáveis, de escolhas saudáveis. Então, assim, mas nunca é tarde para começar, que as pessoas comecem agora. Exatamente. Se tomar uma atitude, mesmo que se tiver que tomar uma atitude drástica, para de comer tranqueira. Sim. Ponto. Vai ter uma vida vegetariana. Mas já resolve muita coisa, né, doutor? Mas muita. Porque, são vitaminas, antioxidantes entrando, né? Bom, doutor, a gente vai ter que finalizar. Desculpa. Não. Amei, Vanessa. Desculpe a bagunça. Também, imagina. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Uma boa noite a todos. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá no Instagram do Dr. Paulo, que ele é excelente, ele é super solícito, super acessível. Estamos aí para ajudar, gente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês e se cuidem. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, um beijo. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado. Que agradeço.